teve umas coisas absurdas assim. Essas coisas absurdas que eles inventam todo dia, não tem critério. Eles são capazes de dizer que você nasceu mulher e depois virou homem. Você não entende o que é isso. Eu também não entendo, aliás. A gente tem que ter bastante humildade pra saber que a gente tem privilégios. Então, não, racismo não é simplesmente dividir, hoje no Brasil, não é simplesmente dividir as pessoas pela cor da pele. Então deve ter alguma coisa errada comigo, porque eu não tenho essa predisposição biológica. Porque se você diz que se identifica com as causas feministas, você automaticamente é uma feminista, porque o feminismo é, se não, as causas que ele construiu. Bem-vinda! Então eu defendo quem defende as mulheres que são do povo, as mulheres que têm sofrido nesse momento. Eu não tenho nada a falar, concordo e confio na decisão que foi tomada. Se uma comunidade de falantes não aceita ser designada pelo gênero masculino, por mais que você diga que na norma culta, e é verdade, o gênero masculino também é o gênero neutro, né? São sinônimos, ele serve para designar as duas coisas. Mas talvez uma comunidade de falantes feminina ou LGBTQI não se enxergue dessa maneira, não se identifique. Sabe dizer que eu sou a favor? Por exemplo, sou a favor do assalto. Você é a favor do assalto? Não, eu penso assim, tem uma lógica no assalto. Lógica no assalto. Eu não tenho uma coisa que eu preciso, eu fui contaminado pelo capitalismo, começa a pensar. Sem debater o fim do racismo e a necessidade de acabar com esse, que é um problema que é estruturado pelo capitalismo, não há sociedade livre, não há emprego, não há educação, não há vida negra, né, que consiga sobreviver a um sistema que, na nossa opinião, nos mata todos os dias. O que vocês estão vendo nesta foto? Bom, se você respondeu uma mulher preta, esse vídeo é exclusivamente para você. Esses dias me veio na mente o quão vazio é o discurso identitário progressista. Mas por que a esquerda insiste tanto nessa pauta? Porque o debate identitário parece não fazer sentido algum. Seria esse o declínio do único meio que a esquerda encontrou para sustentar sua ideologia política? Ou essa é apenas uma manobra para mascarar a manipulação das massas? No vídeo de hoje vamos discutir um pouco sobre o movimento identitário de esquerda. Então aproveita que já está aqui e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. E deixe seu like para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas. Mas que diabos é identitarismo? Também conhecido como movimento identitário, nada mais é que alguns grupos sociais formados por pessoas que compartilham aspectos comuns de sua identidade, logo possuem interesses e anseios semelhantes, como por exemplo a orientação sexual, a etnia, a classe social, a nacionalidade, etc. Essa ideologia busca dar visibilidade para suas dificuldades e lutar por seus direitos. Alguns exemplos de grupos identitários que conhecemos hoje são justamente os que lutam pela igualdade de gênero, pelo fim do racismo, pela preservação ambiental, entre outros. Muitas vezes, uma mesma pessoa acaba por se identificar com diversos rótulos, já que os sinais identitários são variados e não exclusivos. Como, por exemplo, um indivíduo pode se definir como alguém do gênero feminino, classe média, preta, lésbica e vegetariana. Quando combinados, esses aspectos de identidade podem, inclusive, descrever grupos específicos. O movimento identitário nasceu da expressão políticas identitárias, um conceito criado por um grupo feminista dos Estados Unidos nos anos 70. Se resumindo em um movimento de mulheres pretas e lésbicas que não se sentiam representadas pelo movimento feminista predominantemente branco. A partir daí, vários outros movimentos foram se formando ao longo dos anos. Mas muito antes disso, em 1954, ocorreu nos Estados Unidos o que viria a ficar conhecido como o Movimento dos Direitos Civis dos Negros.
Esse movimento nos Estados Unidos foi uma grande campanha pela igualdade e pelos direitos civis da comunidade afro-americana. Os negros foram escravizados nos Estados Unidos desde 1619, trazidos da África por colonos ingleses, até a Guerra Civil e a proclamação da emancipação em 1863. A escravidão foi a base da economia dos estados do Sul e influenciou as relações sociais na região de forma profunda. Apesar da Constituição americana garantir direitos fundamentais desde 1787, os negros enfrentavam discriminações legais baseadas nos direitos dos estados. A doutrina da incorporação expandiu gradualmente os direitos constitucionais para todos os cidadãos. Os movimentos e lideranças como Martin Luther King Jr., um dos principais nomes pacifistas dessa revolução, foram essenciais na luta contra a discriminação institucional e pela igualdade racial. A Lei dos Direitos Civis de 1964 e a Lei dos Direitos ao Voto de 65, promovidas por Lyndon B. Johnson, foram marcos na promoção da igualdade e no fim da segregação racial nos Estados Unidos. Esse, sem dúvidas, foi o maior movimento negro da história. Teve causas nobres e reais, pois o racismo nos Estados Unidos sempre foi muito intenso nessa época. Por isso, essas questões e debates a respeito dos direitos dos negros são muito mais necessárias, sendo essa a base e o ponto-chave para a popularidade desses grupos, criando um terreno para que a partir daí venha a surgir no futuro um movimento social chamado Black Lives Matter. E foi em 2013 que um movimento começou com o uso da hashtag Black Lives Matter, após a absolvição de George Zimmerman, que respondia pela morte de um adolescente afro-americano chamado Trayvon Martin. O movimento tornou-se reconhecido nacionalmente por suas manifestações após a morte do garoto. No verão de 2015, o movimento começou a questionar publicamente os políticos, incluindo os candidatos à eleição presidencial dos Estados Unidos de 2016, para declararem suas posições nas questões do BLM. O movimento no geral, entretanto, é uma rede descentralizada e não tem nenhuma hierarquia ou estrutura formal. Em 2016, o movimento, que começou nos Estados Unidos, chegou a países como o Brasil, África do Sul e Austrália, onde ativistas tomaram as ruas e as redes sociais em solidariedade às vítimas da violência policial. Eles amplificaram suas lutas em seus próprios países para apontar o que considerarem uma abordagem hipócrita da imprensa e do governo. Nesse período, as redes sociais foram uma ferramenta crucial para a disseminação de vários outros movimentos parecidos, solidificando as estruturas políticas da esquerda mundial, alimentando discursos populistas e ganhando mais e mais reconhecimento e apoiadores. Alguns exemplos de pautas que ganharam destaque nesse período foram a identidade e igualdade de gênero, defendido pela comunidade LGBTQIA+, assim como pelo movimento feminista, pautas como igualdade racial, direito das mulheres, direito dos animais, veganismo e vegetarianismo, sustentabilidade e o direito dos indígenas. O discurso inclusivo pela luta minoritária contra a opressão foram se tornando cada vez mais aceitas pelo público em geral, e foi a partir daí que tudo saiu do controle. Muitas dessas pautas são sim válidas por defender e lutar por uma melhora social. Todo esse debate poderia ser intensificado a ponto de pressionar o governo, cobrando mudanças a curto e a longo prazo. Porém, nem tudo são flores, não é? Todas essas pautas se uniram num processo ideologicamente exclusivo. O que isso quer dizer? O objetivo inicial desses movimentos era pela luta minoritária, mas recentemente o discurso perdeu a linha, ou seja, todas as pautas começaram a ser utilizadas de uma forma distorcida, e a partir daí
um alvo foi estabelecido para ataques coordenados feitos pela esquerda. Podemos então definir que a inclusão desses grupos é seletiva. Dentro de um cenário polarizado, politicamente falando, né? Esses movimentos tomaram conta das redes sociais e qualquer discordância e incompatibilidade com os discursos defendidos por eles, a rechação e a injúria eram difundidos e permitidos pela, abre aspas, justiça social, fecha aspas. Isso se valia porque para um identitário existe um culpado pela opressão minoritária. E a depender da sua pauta, normalmente o acusado é sempre homem, branco, hétero e rico. E a inclusão seletiva ocorre a partir dessa incompatibilidade. Por exemplo, uma mulher de direita, na mente de um identitário, mesmo ela sendo preta e pobre, pode sofrer injúria racial só por ser de direita, enquanto um homem barbudo, que por mera ironia biológica, acordou se sentindo uma mulher. Esse mesmo homem é abraçado pela comunidade. Ou pior, se você errar o pronome do coleguinha, mesmo sendo da comunidade, você é transfóbico. E isso piora se não usar o pronome neutro, hein? Percebe como não faz sentido essa luta? Enfim, em 2017 surgiu a hashtag MeToo, derivadas do movimento de mesmo nome. Considerada um fenômeno online, em grande parte foi impulsionada pelas redes sociais e pela facilidade de compartilhamento de informações. Essa hashtag se manifestou como uma reação pública contra o assédio sofrido por muitas mulheres. E foi nesse mesmo ano que surgiram os primeiros cancelamentos, muitas vezes de forma intensa e direcionados a figuras públicas que cometeram atos ou fizeram comentários considerados inadequados, sejam esses ofensivos ou não, levando a um repúdio social e, em alguns casos, a perda de oportunidades e ao fim da reputação de quem é o alvo. O pior disso tudo é que a base para o cancelamento é a pauta progressista identitária, que está distorcida. O que significa que por muitas vezes os alvos desses cancelamentos sofrem de maneira injusta, simplesmente por não fazer parte ou por não concordar com o discurso esquerdista. E foi no ano de 2018 que esse tipo de ideologia se popularizou aqui no Brasil. Era ano de eleição presidencial, havia uma grande polarização entre dois extremos políticos. De um lado, Jair Bolsonaro, do PSL, o primeiro candidato à presidência a sofrer um atentado no período da campanha. E do outro lado, o Fernando Haddad, do PT. Inicialmente, o Lula, que na época estava na cadeia. Inclusive tem um vídeo aqui no canal contando todos os detalhes e provas de sua prisão. Então corre lá para assistir, tá bom? Enfim, Lula tentou a candidatura naquele mesmo ano, mas o TRE rejeitou o pedido com base na lei da ficha limpa. Haddad estava na chapa como vice, mas veio a substituí-lo na campanha. Essas foram as eleições mais bombardeadas por fake news de ambos os lados, fora a polarização dos brasileiros entre petistas e bolsonaristas, levando a intensos debates nas mídias sociais. O TSE mandou tirar do ar informações inverídicas envolvendo os candidatos durante a campanha. Também foi o primeiro processo eleitoral sem o financiamento de empresas. Os gastos foram bancados pelo Fundo Especial de Financiamento de Campanha, formado por recursos do Orçamento da União. Para você que é leigo, isso significa que foi você quem pagou. Além disso, houve o processo de doações de pessoas físicas e o financiamento coletivo feito pelos idólatras políticos. Foi no meio desse contexto que se popularizou ainda mais os movimentos sociais aqui no Brasil. Foi a partir daí que as coisas começaram a desandar,
tanto em seu país de origem, os Estados Unidos, quanto aqui no Brasil. A esquerda passou a intensificar o seu discurso, distorcendo a pauta identitária para conseguir apoio político, pois utilizar esses grupos minoritários que são extremamente ativos nas redes sociais é uma forma fácil de manipular as massas em busca de votos. E não é muito difícil achar declarações de políticos apoiando a causa identitária. Mas por que será? Utilizar a luta desses grupos por votos torna toda a causa um discurso vazio. As minorias vivenciam diariamente suas causas. Um negro sofre racismo real, é discriminado pela cor de sua pele, mas o movimento negro, que na teoria deveria lutar para que isso não aconteça, simplesmente cancela algum aleatório por usar a palavra denegrir. Hoje existem muitas palavras que a gente tem tentado muito, sempre que a gente pode comunicar de maneira bem tranquila, dizer, olha, essa palavra é racista. Por exemplo, denegrir. Outro exemplo são as mulheres trans, que sofrem o assédio sexual e psicológico, que são reais, mas a comunidade está mais preocupada em discutir a necessidade de um banheiro unissex. Existem outros inúmeros exemplos que posso utilizar aqui no vídeo para evidenciar a hipocrisia desse discurso. Mas o foco aqui é provar que esse mesmo discurso é utilizado pela esquerda para alavancar um palanque político. Segundo a Datafolha, em 2022, 49% da população se identificava como esquerda ou centro-esquerda. Um levantamento feito pelo Centro de Estudos Sociais da Unifesp e o Instituto IDEA aponta que 33% dos jovens de 18 a 27 anos se declararam de esquerda ou de direita. Se levarmos em consideração os 49% da primeira pesquisa, 16,39% desses esquerdistas são jovens, o que significa que a manipulação dessa galera é mais fácil, sem contar o uso intenso das redes sociais, que bombardeiam uma carga de influência enorme. Isso faz com que a maioria desses jovens sejam levados pelo discurso identitário e, consequentemente, reféns da ideologia esquerdista. E os políticos de esquerda sabem muito bem disso e usam a causa como forma de conseguir apoio popular e, consequentemente, votos. Isso acontece tanto no cenário político quanto no cenário econômico. São inúmeras marcas utilizando o discurso identitário para, de alguma forma, ampliar a visão de mercado. Quem nunca viu uma propaganda utilizando as pautas para se promover? A pergunta tá no ar, quem é que vai fazer? Você pode perguntar, eu tento responder. Deixa o coração falar, o que você quer saber? Porque tem tanto lugar que tem roupa pra mim. Boa pergunta, não improvisar, não entender. Por que sim ou por que não responde a questão. Por que tem pouca boneca com cabelo igual meu? A pergunta tá no ar, quem é que vai fazer? Deixa o coração falar, do que você quer saber. Por que menina não pode gostar de princesa? Por quê? Boa pergunta, parabéns. Pode pensar muito bem. Porque sim ou porque não responde a questão. Por que só passa futebol de homem na TV? Por quê? Essa ideologia está presente em banners, divulgações, em filmes, séries, evidenciando as nuances de uma cultura conhecida como o woke. Esse termo está constantemente associado aos grupos identitários. A sua definição está ligada com uma percepção e consciência das questões relativas à justiça social e racial. Em outras palavras, o tal do politicamente correto. O termo deriva da expressão do inglês stay woke, que é um vocábulo afro-americano, cujo aspecto gramatical se refere a uma consciência contínua dessas questões. O termo woke tornou-se sinônimo de políticas liberais ou de esquerda,
que defendem temas como igualdade racial e social, feminismo, o movimento LGBTQIA+, o uso de pronomes de gênero neutro, o multiculturalismo, a vacinação, o ativismo ecológico e o direito ao aborto. Os críticos da cultura woke questionam principalmente os métodos coercitivos e repressivos adotados por pessoas do grupo identitário. Eles acusam os opositores de opressores, sobretudo em ações, expressões e ideias consideradas misóginas, homofóbicas ou racistas. Uma das estratégias utilizadas por essa galera é denominada espiral do silêncio, que consiste em silenciar os opositores com ameaças, imputações de crime e rótulos, assim como esse exemplo que você está vendo. Quem quer falar com você? Tô nervosa. Porque você fica enchendo a porra do saco. Também falei com você, filha. Vocês estão oprimindo uma minoria que quer conversar. Aqui eu sou. Aqui eu sou. Aqui eu sou. Aqui eu sou. Essa cultura passou a ser replicada por grandes corporações e empresas, assim como foi dito anteriormente. O primeiro maior caso conhecido é o da Gillette, que gerou polêmica em 2019, com uma publicidade chamada "O melhor que os homens podem ser", criticando comportamentos masculinos tóxicos como o bullying, o assédio sexual e o sexismo. E outra grande gigante que pode ser considerada como um exemplo máximo é a Disney. A empresa foi acusada por alguns setores conservadores de fazer ativismo woke, quando escolheu uma atriz negra como protagonista da nova versão do clássico A Pequena Sereia. Assim como em mudanças no roteiro de filmes como Capitã Marvel, o polêmico beijo gay em Buzz Lightyear, fora os inúmeros personagens modificados para se encaixar nessa agenda identitária. A maior prova da existência dessa agenda no meio empresarial é a própria declaração do CEO da Disney, segundo suas palavras. A Netflix, a HBO, Prime Video, entre outras gigantes do streaming, também cederam ao discurso woke. Mas por que isso vem acontecendo? É lógico que existe um interesse ideológico por trás de tudo isso. Muitas empresas adotaram a cultura woke para conquistar a simpatia de consumidores, dando destaque aos grupos vulneráveis, não por convicção ou preocupação social genuína, mas para evitar o cancelamento por aqueles que valorizam essa cultura, ou seja, os identitários. O objetivo principal era agradar o grande público e não promover efetivamente a inclusão de grupos vulneráveis, sendo que em várias empresas os profissionais de RH foram instruídos a contratar mulheres ou negros rapidamente para seguir a tendência dos concorrentes. Contudo, existe uma parte mais oculta que vai desde o uso de verba pública a grandes esquemas de lavagem de dinheiro e corrupção. O que será um tema que eu vou deixar para um outro vídeo, então aguardem. E é nesse contexto que começou o declínio identitário. No começo, a nobreza da causa impediu que muitas pessoas criticassem o radicalismo do identitarismo. E no Brasil, a eleição de Jair Bolsonaro acentuou o problema. Ao momento em que se critica algum integrante de grupos minoritários, você automaticamente se torna perseguidor e opressor. A intensidade do discurso woke, o desvio do objetivo inicial das pautas, o uso inconsequente da ideologia identitária, a cultura do cancelamento, são só alguns dos fatores que estão contribuindo para a queda do movimento. Ao decorrer do tempo, a esquerda foi se perdendo em seu próprio discurso, a ponto de um identitário nem mesmo saber o que está defendendo. O surgimento de um grupo chamado anti-woke vem tomando força e contribuindo para que a ideologia progressista e identitária venha perdendo força. Elon Musk, um dos grandes nomes por trás desse movimento, deu o pontapé inicial que marcou o início do fim, ao se tornar o dono da maior ferramenta utilizada pela esquerda para difundir as suas pautas, no caso, o falecido Twitter. A partir daí,
muito da credibilidade do movimento foi se esvaendo e boa parte das empresas estão tendo prejuízos por causa dessa agenda, o que significa que pouco a pouco o discurso está diminuindo e o movimento perdendo força. Ou seja, entramos num processo de declínio aparente e é questão de tempo para que o identitarismo chegue ao fim. Então, para concluir, o identitarismo, quando associado a políticas de falsa inclusão e a um discurso vazio, tem um efeito reverso à sua premissa original, ou seja, ao invés de combater a desigualdade, pode acabar criando divisões sociais, um palco perfeito para uma sociedade segregada. Embora a luta por igualdade e justiça social seja essencial, é importante que esses esforços não se transformem em exclusão ou ressentimento, pois, se não assim, o ciclo de ódio e opressão sempre se repete. A verdadeira inclusão social se dá a partir da abertura, do diálogo e do respeito pelas diferentes perspectivas. Eu sei que isso é bem clichê, mas parece que muitas vezes temos que desenhar para certos tipos de pessoas, não é mesmo? Então eu vou deixar uma reflexão para vocês, meus pequenos gafanhotos. Antes de sermos pretos, brancos, homem, mulher, gay, trans, não binário, gordo, magro ou qualquer outra característica fenótipa, somos genuinamente humanos. Quando aprendermos a entender isso, não vai existir mais nada que nos torne diferentes um dos outros. Enfim, se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal, deixe seu like e até a próxima.